Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente transformadora, mobilizadora e revolucionária. Quando a preguiça te paralisa, Deus te move. Quando a apatia te domina, Deus te anima. Esta é a verdade que você precisa entender nesta manhã com toda a urgência. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, ouvindo estas palavras nesta manhã de despertar. Deus conhece cada detalhe do seu coração, cada pensamento que passa pela sua mente, cada sentimento que bate no seu peito. Deus sabe qual é o seu cansaço, a sua apatia, aquela sensação profunda de não conseguir começar nada, aquele peso invisível que te paralisa na cama, aquela incapacidade de sair da inércia espiritual e física que te pesa no corpo todo. Deus não apenas sabe, Deus vai responder com poder e com urgência absoluta. Deus vai atender aos detalhes mais específicos, mais íntimos, mais profundos da sua paralisia nesta mensagem que está sendo entregue especialmente para você. Então eu te peço que fique absolutamente atento neste momento. Abra o seu coração completamente. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você acordar completamente desta letargia espiritual e sair deste vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que Deus já começou a te mover, que há movimento sobrenatural nos bastidores da sua vida neste exato instante. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar de algo muito importante que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos e materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem de movimento, ação e transformação no dia a dia de forma consistente e poderosa. Se você está enfrentando procrastinação crônica, se está preso na apatia profunda, se sente que falta motivação e energia, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária e te colocar em movimento constante, em ação contínua e em vida produtiva. Acesse o link na descrição agora mesmo, neste instante, e comece essa jornada extraordinária de transformação, de despertar espiritual e de mobilização divina em sua vida. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo muito importante para você neste momento. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso com urgência. Clica naquele botão de like com força, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas, no mínimo 3 pessoas que são importantes para você, que você sabe que também estão presas na preguiça, que também estão procrastinando constantemente, que também precisam desesperadamente desta palavra de movimento e ação divina. Se inscreva no canal e, muito importante mesmo, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante estes dias de transformação. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem declarando, profetizando, dizendo com convicção absoluta: minha preguiça é vencida, meu movimento é divino. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você, para que você declare em público essa transformação que está começando. Quero que você conheça uma história que vai mudar completamente a forma como você enxerga a preguiça e o movimento. Quero que você conheça a história de uma criatura tão pequena, tão insignificante aos olhos humanos, mas tão extraordinária aos olhos de Deus. Quero que você conheça a história de uma formiga. Sim, aquela formiga tão pequena, tão despercebida na maioria das vezes, tão insignificante que a gente pisa e nem vê, que a gente ignora completamente. Mas sabe qual é a verdade profunda e revolucionária sobre aquela formiga? Ela é a obra-prima de Deus em ação, a demonstração viva de um princípio divino que precisa estar na sua vida urgentemente. Está escrito exatamente em Provérbios 6:6-8.
vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e sê sábio, pois ela, sem ter chefe, nem oficial, nem senhor, prepara no verão o seu pão, e na colheita ajunta o seu mantimento. Entende o que está escrito aqui? Deus não está simplesmente fazendo uma comparação casual entre uma pessoa preguiçosa e uma formiga. Deus está revelando um princípio divino extraordinário que vai transformar sua vida completamente. A formiga não tem um patrão gritando para ela trabalhar. A formiga não tem um oficial mandando ela fazer as coisas, supervisionando, cobrando resultado, fiscalizando cada movimento. A formiga não tem alguém superior forçando ela a agir, ameaçando, punindo. E ainda assim, mesmo sem essa pressão externa, sem essa motivação externa, a formiga age. A formiga se move constantemente. A formiga trabalha com intencionalidade absoluta e propósito cristalino. Porque você já parou para pensar que quando você pensa na formiga, quando você vê uma formiga trabalhando, ela está sempre em movimento? Por que isso acontece? Porque a formiga entendeu algo que muitos humanos nunca conseguem entender em toda uma vida inteira. O movimento é a lei da vida. O descanso constante, a inércia permanente, é morte em câmera lenta. A ação é o que mantém você respirando, evoluindo, progredindo, multiplicando-se. A formiga prepara no verão porque ela sabe, intuitivamente sabe, que o inverno virá. A formiga ajunta mantimento porque ela sabe que haverá fome, que haverá tempo de escassez. A formiga não fica esperando por um aviso de Deus. A formiga não fica pedindo permissão para ninguém começar. A formiga age porque é sua natureza divina agir, porque está programada em seu DNA para movimento constante. E você, meu irmão, minha irmã, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado com a capacidade de agir com intencionalidade extraordinária. Você foi criado para se mover com propósito definido e claro. Você não foi feito para ficar parado, estagnado, inerte. Você não foi feito para procrastinar eternamente. Você foi feito para avançar, para conquistar, para transformar sua vida e a vida de outros através da ação sagrada. A formiga está aqui nesta Bíblia te ensinando que o movimento começa quando você deixa de esperar por permissão e começa a fazer, quando você deixa de procrastinar e começa a agir neste momento, quando você entende que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai vir do céu resolver seus problemas enquanto você fica deitado. Quando você assume a responsabilidade do seu próprio avanço, da sua própria transformação, da sua própria vida, agora deixa eu te contar a história de um homem, de um profeta que entendeu completamente o poder do movimento divino. Quero que você conheça a história de Eliseu, aquele profeta tão ungido pelo Espírito Santo, tão poderoso em suas ações e milagres, aquele homem que operava milagres extraordinários regularmente. E sabe qual foi um dos primeiros milagres que Eliseu fez em seu ministério? Um milagre de movimento, um milagre que começava com ação pessoal. Está escrito em 2 Reis 4:32 até 35 como Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita, aquela mulher que havia o hospedado tantas vezes e que tinha demonstrado tanta fé. Mas o detalhe mais importante é este: Eliseu não ressuscitou aquele menino do sofá, do descanso cômodo. Eliseu não orou sentado no trono da comodidade. Eliseu se moveu com propósito divino. Eliseu subiu a escada com fé absoluta. Eliseu foi até a cama. Eliseu deitou-se literalmente sobre o menino morto. Eliseu fez o movimento físico de uma oração encarnada. O texto diz exatamente assim: entrando Eliseu na casa, eis que o menino estava morto, deitado sobre a sua cama. Entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Depois subiu à cama e se deitou sobre a criança, pondo a sua boca sobre a boca dela, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as suas mãos, e se inclinou sobre ela. Você vê o movimento extraordinário aqui? Eliseu não ficou parado esperando que Deus fizesse tudo magicamente. Eliseu não pronunciou uma bênção à distância. Eliseu se moveu com propósito, com fé genuína, com ação dirigida. Eliseu tomou iniciativa. Eliseu subiu aquela escada. Eliseu deitou sobre aquela criança morta. Eliseu orou enquanto se movia, enquanto se colocava em ação de fé. E sabe qual foi o resultado dessa ação combinada com fé genuína? O menino voltou à vida. A vida retornou ao seu corpo que estava morto. O calor do corpo de Eliseu transferiu algo espiritual. A fé de Eliseu despertou o corpo morto. Por quê? Porque Deus honra o movimento.
Deus honra a ação. Deus honra aquele que se move em fé. Quando você se move em fé, quando você faz o que está ao seu alcance, quando você não fica esperando, Deus faz o que está além do seu alcance, o impossível. Eliseu fez o movimento físico, Deus fez o milagre espiritual. Eliseu tomou uma ação corajosa. Deus multiplicou aquela ação em ressurreição e em vida. Você está esperando Deus fazer tudo enquanto você fica parado na cama da inércia, na cama da apatia, na cama da procrastinação crônica? Não, meu irmão. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se mova com determinação. Quando você se move em fé, Deus age nos bastidores. Quando você avança na direção do seu destino, Deus abre portas que você nem sabia que existiam. Quando você toma a iniciativa, quando você sai de casa, quando você começa apesar do medo, Deus multiplica seus resultados de forma sobrenatural. Eliseu entendeu que o movimento é a linguagem da fé, que fé sem obras é morta, que oração sem ação é apenas som bonito que não gera resultado. E você também precisa aprender isto neste dia, nesta hora, neste momento em que Deus está falando para você. Quero que você conheça a história de Pedro, aquele Pedro apóstolo, aquele homem que Jesus transformou em rocha, a pedra fundamental da Igreja de Deus. Pedro era um pescador de profissão, um homem que conhecia o mar profundamente, que tinha vivido a vida toda em contato com as ondas. E sabe qual era a rotina diária de Pedro? Ele saía para pescar durante a noite inteira. Toda a noite o mesmo ritual, o mesmo barco, as mesmas redes, a mesma esperança que talvez desta vez daria certo. Toda a noite a mesma luta contra as ondas e contra a incerteza que vivia em seu coração. Mas sabe qual era o maior medo que habitava o coração de Pedro profundamente? O medo de que nunca teria o suficiente. O medo de que as redes voltariam vazias como tantas outras vezes, como na maioria das noites. O medo de que não conseguiria sustentar sua família, seus filhos, suas responsabilidades financeiras. E de fato, muitas noites, a realidade confirmava seu medo. As redes voltavam vazias. O trabalho da noite inteira resultava em nada, em frustração. Está escrito exatamente em Lucas 5:4-6. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Lança-te ao largo e lança as tuas redes para pescar." Respondeu Simão: "Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes." Fazendo assim, apanharam uma quantidade tão grande de peixe que as redes começavam a arrebentar. Você entende o milagre que está acontecendo aqui? Pedro tinha a mesma rede que usava antes. Pedro tinha o mesmo barco que sempre usou. Pedro tinha o mesmo conhecimento de pesca que adquirira ao longo dos anos. Pedro tinha as mesmas capacidades técnicas. Mas havia algo diferente agora, algo crucial e decisivo. Pedro estava paralisado pelo fracasso anterior. Pedro estava congelado pela expectativa negativa, pela mentalidade de derrota. Pedro tinha procrastinado a fé enquanto procrastinava a ação. Pedro tinha adiado a esperança enquanto adiava o movimento. Mas então Jesus chegou e pediu algo simples, algo direto, algo que exigia movimento. Lança ao largo. Sai da margem de segurança. Sai do lugar onde você conhece toda a rotina. Sai do lugar cômodo onde você não vai falhar. Faz o movimento que você tem medo de fazer. Lança a rede de novo. Tenta novamente apesar do fracasso. E quando Pedro obedeceu, quando Pedro venceu o medo, quando Pedro se moveu apesar do fracasso anterior, quando Pedro saiu da sua zona de conforto e da sua mentalidade negativa, o milagre aconteceu de forma extraordinária. As redes explodiram de peixe. A provisão veio com abundância. A transformação começou naquele exato momento. Por quê? Porque Pedro finalmente se moveu. Porque Pedro deixou de ficar pensando e revivendo o fracasso anterior e começou a agir na fé. Porque Pedro entendeu que uma tentativa anterior falhada não significa que a próxima falhará também. A preguiça não é só a falta de movimento físico, meu irmão. A preguiça é também a falta de movimento emocional. É quando você deixa de tentar porque tentou antes e falhou. É quando você paralisa porque teve medo. É quando você procrastina porque acha que não vai dar certo. É quando a depressão te convence de que esforço é em vão. E Jesus está aqui te dizendo agora: lança ao largo. Sai da cama de lençol sujo da apatia. Sai da margem do medo.
Sai daquele círculo de fracasso. Faça o movimento que você deveria ter feito há meses, há anos, há décadas, e o milagre espera por você do outro lado da coragem, do outro lado da ação. Quero que você conheça a história de Sansão. Agora, Sansão é uma história que quer dizer muito porque Sansão tinha absolutamente tudo que uma pessoa poderia desejar. Sansão tinha força sobrenatural, uma força que vinha diretamente de Deus, uma força que o capacitava a derrotar exércitos inteiros sozinho. Sansão tinha unção divina sobre sua vida. Sansão tinha sido escolhido por Deus antes de nascer. Sansão tinha tudo que uma pessoa poderia desejar em termos de capacidade e de favor divino. Mas sabe o que aconteceu com Sansão? Aquele homem poderoso, aquele homem ungido? Sansão dormiu. Sansão procrastinava suas responsabilidades. Sansão adiou a responsabilidade que Deus havia colocado em suas mãos. Sansão se acomodou com a força que tinha e deixou de se mover com propósito divino. Está escrito em Juízes 16, 19-20. Ela o adormeceu sobre os seus joelhos, e chamou um homem que lhe cortasse os 7 cachos de sua cabeça, e começou assim a maltratá-lo, e a sua força se apartou dele. E ela disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: Sairei como outras vezes e me sacudirei. Mas não sabia que o Senhor se tinha apartado dele. Sansão acordou quando era tarde demais. Sansão se moveu quando a força tinha ido embora, quando a unção tinha sido removida. Sansão tentou agir e não conseguiu porque a base espiritual havia sido perdida. Mas há uma verdade profunda e urgente aqui que quero que você entenda com toda a intensidade do meu coração. Sansão perdeu tudo porque dormiu demais. Sansão ficou paralisado na apatia, enquanto a traição acontecia ao seu redor. Sansão se acomodou enquanto seus inimigos se moviam contra ele. Sansão dormiu enquanto o mal trabalhava. E você, está dormindo enquanto seus sonhos morrem? Está dormindo enquanto as oportunidades passam como carros na noite? Está dormindo enquanto seus inimigos, os espíritos de apatia e de preguiça, te cercam e te tomam? Porque há um ponto em que você não pode mais voltar. Há um ponto em que o dano já foi feito e a recuperação se torna muito mais difícil. Há um ponto em que você perde tudo porque dormiu demais. Mas a boa notícia extraordinária, a notícia que vai mudar sua vida completamente, é que você ainda está acordado, você ainda tem tempo, você ainda pode se mover, você ainda pode sair dessa cama de apatia e correr para a luta, para a vida, para o seu destino. Você ainda pode vencer, porque aquele que dorme demais perde tudo, mas aquele que se move a tempo salva tudo. Sansão é o aviso divino, Pedro é o exemplo vivo, Eliseu é a revelação, e você é a decisão. Qual desses 3 você será neste dia? Quero que você conheça a história do povo de Israel no deserto, aquele povo que viveu uma das maiores experiências de libertação de toda a história da humanidade. Agora o povo de Israel tinha sido libertado do Egito com poder extraordinário, com milagres que assustaram céus e terra. Tinha passado pelo Mar Vermelho com água se abrindo dos 2 lados. Tinha visto Deus trabalhar de formas extraordinárias, impossíveis, inimagináveis. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, o povo entrou em apatia profunda no deserto. Está escrito em Êxodo 16 contra 2-3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurava contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel lhes disseram: Tomara tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e comíamos pão à fartura, pois nos trazeis a este deserto para morrer de fome toda esta multidão. Você entende o que aconteceu aqui? O povo recebeu a libertação física, mas não recebeu a libertação de mentalidade. O povo foi liberto do Egito e da escravidão, mas estava mentalmente preso na mentalidade de escravo. A mentalidade de quem é fraco, de quem depende, de quem não consegue se mover por conta própria. E muitos de vocês estão assim neste dia, meu irmão. Foram libertados da depressão, mas continuam no comportamento depressivo. Foram libertados do medo e da ansiedade, mas continuam paralisados. Foram libertados de relacionamentos tóxicos, mas continuam sozinhos por medo de se mover e se expor. Foram libertados da escravidão financeira, mas continuam gastando como se ainda fossem pobres. Foram libertados da apatia, mas continuam na inércia.
A libertação física sem movimento espiritual é apenas metade do milagre. Deus não quer apenas tirar você de um lugar ruim. Deus quer te levar a um lugar bom, quer te liberar e quer te mover. Quer te tirar do Egito e quer te levar a Canaã prometida. Quer quebrar suas correntes e quer te colocar em ação propositada. O povo teve que aprender a se mover com fé durante 40 anos. Teve que transformar a mentalidade de escravo em mentalidade de conquistador. Teve que aprender que Deus cuida daquele que se move em fé. E você, está pronto para esse movimento de transformação total? Está pronto para sair da mentalidade de vítima para a mentalidade de vencedor? Está pronto para se mover da apatia para a ação, do repouso para a conquista? Agora deixa eu compartilhar com você uma verdade bíblica extraordinária que vai mudar completamente a forma como você enxerga o trabalho, a ação e o movimento na vida. Deixa eu te mostrar uma passagem que transforma a preguiça em propósito divino. Está escrito exatamente em Colossenses 3:23 até 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Servai a Cristo, o Senhor. Você entende o que está sendo revelado aqui de forma tão profunda? Paulo está dizendo algo que vai virar sua vida de cabeça para baixo. Ele está dizendo que quando você trabalha, quando você age, quando você se move, você não está fazendo apenas para sustentar a vida, ou para ganhar dinheiro, ou para cumprir uma responsabilidade secular qualquer. Você está servindo a Cristo. Você está trabalhando para Deus. A ação que você faz é sagrada. O trabalho que você realiza é adoração pura. O movimento que você faz é um ato de devoção ao Altíssimo. Quando você vai trabalhar, quando você se levanta da cama, quando você começa aquele projeto, você está dizendo a Deus: eu faço isso para ti. Eu movimento meu corpo para ti. Eu uso minha mente para ti. Eu faço isso como se estivesse fazendo diretamente para Jesus Cristo. Isso muda tudo, tudo mesmo. Porque agora não é mais uma obrigação secular e cansativa. Agora é sagrado. Agora é sacrifício vivo. Agora é oferta ao Altíssimo. Quando você faz tudo de todo o coração, quando você coloca toda a sua energia, toda a sua atenção, toda a sua dedicação naquilo que faz, você está honrando a Deus. E Deus vê isso. E Deus recompensa isso abundantemente. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Você receberá a recompensa, não apenas neste mundo, mas também no mundo vindouro. Sua ação tem consequências eternas. Seu movimento tem valor para a eternidade. E muita gente não entende isso. Muita gente trabalha como se estivesse trabalhando para um patrão terreno qualquer. Trabalha sem amor, sem dedicação, sem excelência, apenas pelo salário. E então se sente vazio, se sente sem propósito, se sente desmotivado. Porque a motivação verdadeira, a que dura, a que te tira da cama da preguiça, é saber que você está servindo a Cristo, que você está fazendo tudo para a glória de Deus, que seu trabalho, seu movimento, sua ação tem significado eterno. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, uma decisão de vida ou morte espiritual, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, se ela está tocando seu coração profundamente, se está criando movimento em sua alma, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas. Pessoas que você ama, pessoas que você sabe que também estão esperando por este despertar, por este movimento, por esta mobilização divina. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem poderosa. Minha preguiça é vencida, meu movimento é divino. Porque quando você declara isso, quando você fala isso em voz alta, você está se alinhando com o poder de Deus. Você está se colocando em posição de receber a transformação. Você está criando uma expectativa espiritual que Deus vai honrar. Agora eu preciso que você entenda com absoluta clareza que todas essas histórias, todas essas vidas, todos esses exemplos estão conectados por um fio condutor extraordinário que passa por toda a Bíblia. Veja bem, tudo o que Deus fez na formiga, mostrando ação sem comando externo. Tudo o que Deus fez com Eliseu, mostrando que o milagre honra o movimento e a fé corporificada. Tudo o que Deus fez com Pedro, mostrando que coragem produz provisão de forma sobrenatural. Tudo o que Deus fez com Sansão, advertindo sobre o perigo de dormir demais.
de procrastinar demais, de ser paralisado pela apatia. Tudo o que Deus fez com Israel, mostrando que libertação sem movimento de transformação interna é incompleta. Tudo o que Paulo escreveu sobre fazer tudo para a glória de Deus, tudo isso aponta para uma verdade profunda, cristalina, inegável que Deus quer que você entenda neste exato momento. Você foi criado para se mover. Sua vida não é para procrastinação eterna. Seu propósito não é apatia. Seu destino não é paralisia espiritual. Seu futuro é movimento constante, ação propositada, vida vibrante de transformação e de conquista. Eu profetizo que este dia marca o começo de um novo capítulo extraordinário em sua vida. Um capítulo onde você se levanta cedo com propósito definido. Um capítulo onde você começa o que deveria ter começado há meses, há anos, há uma década atrás. Um capítulo onde você faz aquilo que sempre teve medo profundo de fazer. Um capítulo onde a preguiça é derrotada e a ação é celebrada. Eu declaro que 2026 é o seu ano de movimento como nunca foi antes. É o ano em que a inércia é quebrada de forma irreversível. É o ano em que a apatia morre completamente. É o ano em que você vira aquele que faz, aquele que age, aquele que conquista, aquele que transforma. Em nome de Jesus, eu decreto que toda preguiça que está sobre você neste momento é quebrada completamente. Que toda a apatia que sussurra seus nomes é destruída. Que todo o peso de inércia espiritual é removido do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Que você se levanta agora nesta hora. Que você se move agora neste instante. Que você age agora sem demora. Que você corre para o seu destino com velocidade sobrenatural. Que 2026 seja marcado em sua vida como o ano do grande despertar, do grande movimento, da grande transformação que Deus está operando. Então feche os olhos comigo. Vamos entrar em um momento sagrado, um momento de encontro profundo entre você e o Criador do Universo. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando desesperadamente. E eu quero que você tenha certeza absoluta de que Deus está te ouvindo em cada palavra. Deus está atento a cada suspiro. Deus está pronto para fazer o milagre que você esperou tanto tempo. Senhor, nós te damos graças e honra profunda por este dia, por esta oportunidade extraordinária de estar aqui novamente diante da tua presença majestosa, invocando o teu nome poderoso, declarando a tua fidelidade inabalável, exaltando o teu poder sobrenatural que quebra toda preguiça, que derrota toda apatia e que coloca em movimento todo aquele que crê em ti com convicção. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está trabalhando constantemente nos bastidores para despertar seus filhos da letargia espiritual e colocá-los em ação divina e propositada. Senhor, nós declaramos que o movimento está acontecendo agora, neste exato momento, na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que toda procrastinação é quebrada pelo poder do Espírito Santo. Nós declaramos que toda apatia é vencida pela graça de Deus. Nós declaramos que toda inércia espiritual é destruída pela autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos movimento, vida, ação, propósito. Senhor, que isso seja realidade tangível, manifesta e inegável na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão presas na cama da apatia, pessoas que acordam com medo de começar, pessoas que estão olhando para seus projetos e pensando pensamentos negativos. Nunca vou conseguir. Sou muito preguiçoso para isso. Não tenho motivação. Já tentei e falhei todas as vezes. Estou cansado demais. Estou velho demais. Estou quebrado demais. Estou sozinho demais. Senhor, eu vejo aqueles que desistiram completamente. Eu vejo aqueles que acordam com ansiedade sobre o dia. Eu vejo aqueles que procrastinaram seus sonhos por tanto tempo que já quase esqueceram que tinham sonhos. Eu vejo aqueles que perderam a esperança. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, em nome do poder soberano de Deus, que Deus está prestes a fazer um milagre extraordinário na vida de quem está nos ouvindo. Deus vai despertar você da letargia. Deus vai mobilizar você do zero. Deus vai colocar uma unção de movimento na sua vida. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de ação transformadora.
Que 2026 é o ano em que você sai da cama, sai da paralisia, sai da apatia. Que 2026 é o ano em que você começa aquele projeto que guardou no coração. Que 2026 é o ano em que você faz aquilo que sempre quis fazer, mas tinha medo. Que 2026 é o ano em que a apatia morre completamente e a ação nasce em toda a sua plenitude. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma determinação inabalável, uma determinação que só pode vir do trono de Deus. Uma determinação que não pode ser abalada por medo, por dúvida, por falha anterior, por rejeição, por fracasso. Coloca uma coragem sobrenatural que faz a pessoa se levantar da cama mesmo que o corpo esteja gritando que quer ficar deitado. Uma coragem que faz a pessoa começar mesmo que o medo grite nos ouvidos. Uma coragem que faz a pessoa avançar, mesmo que o fracasso anterior sussurre que é impossível. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de que sempre vai ser assim. Tira o medo de que nunca vai mudar. Tira o medo de que Deus não está trabalhando em meu favor. Tira a dúvida que paralisa e mata a fé. Tira a dúvida que sussurra que você não é capaz. Tira a dúvida que grita que é impossível. Tira o remorso pelas oportunidades perdidas. Tira a culpa pelos anos desperdiçados em procrastinação. Tira a vergonha das promessas quebradas para si mesmo. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma convicção absoluta de que a melhor parte da vida ainda está por vir, que os melhores anos não passaram, que o melhor ainda virá e será maior do que tudo que você já viu. Senhor, desperta a criatividade daqueles que ouvem esta oração. Desperta a inteligência. Desperta a capacidade extraordinária de resolver problemas. Desperta a ousadia para criar soluções inovadoras. Desperta a imaginação divina para visualizar o futuro diferente. Desperta a fé para sonhar além do que sonha. E coloca na ação a coragem de fazer aquilo que nunca fez, de ir para onde nunca foi, de se tornar aquilo que nunca foi. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura as feridas que vieram de tentativas falhadas. Cura as feridas que vieram de projetos que morreram no caminho. Cura as feridas que vieram de pessoas que acreditaram em si e foram abandonadas. Cura as feridas que vieram de mentiras sobre quem você é. Cura as feridas que vieram da própria negligência e procrastinação. Senhor, coloca bálsamo restaurador sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Que essa pessoa durma sem culpa, sem remorso, sem peso. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina, uma determinação sobrenatural, uma coragem que vem só do trono de Deus. Coloca uma força para enfrentar o que vem. Coloca uma garra, uma tenacidade para não desistir. Coloca uma convicção de que a vitória já é dela, mesmo que ainda não veja manifestado no plano natural. Senhor, abre as portas na vida de quem está nos ouvindo. Abre portas de oportunidade. Abre portas de trabalho restaurado e abundante. Abre portas de criatividade liberada. Abre portas de relacionamentos saudáveis. Abre portas de saúde recuperada. Abre portas de provisão multiplicada. Abre portas que ninguém consegue abrir a não ser Tu, Senhor. Quebra as correntes de inércia que retêm a bênção. Destroça os ferrolhos de apatia que impedem o avanço. Senhor, que essa palavra de movimento fique cravada para sempre no coração de quem está nos ouvindo, que não seja apenas uma mensagem que passa como o vento, que seja uma marca permanente, que seja uma verdade que fica, que seja uma promessa que sustenta, que seja um combustível espiritual que nunca se esgota. E em nome de Jesus, em nome do poder sobrenatural de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome do despertador de almas e mobilizador de destinos, eu profetizo que essa pessoa vai ser transformada de forma radical e permanente. Que essa pessoa vai experienciar o poder do movimento divino de forma inegável. Que essa pessoa vai sair da cama da apatia e correr para o seu futuro com velocidade sobrenatural. Que essa pessoa vai despertar com uma unção de ação e de propósito. Que essa pessoa vai fazer aquilo que sempre quis fazer. Que essa pessoa vai conquistar aquilo que sempre sonhou conquistar. Que essa pessoa vai viver aquilo que sempre sonhou viver em sua plenitude. Em nome de Jesus, eu profetizo isso com autoridade espiritual. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia.
Meu irmão, minha irmã, algo extraordinário aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi quebrado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores celestiais, houve uma transformação profunda. A paralisia espiritual que tinha sobre você foi removida pela mão de Deus. A apatia que sussurrava constantemente foi silenciada completamente. O peso de inércia que te prendia foi tirado de você. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito de Deus. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que você pode se mover, que você pode agir, que você pode conquistar, que você pode ser transformado. Você já passou por lazeirões de apatia antes, e Deus sempre te mobilizou, não é verdade? Deus sempre teve a solução. Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre foi fiel. Deus sempre te despertou quando você quase dormia para sempre. E nesta paralisia atual que você está enfrentando não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai te mover. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe e que Ele trabalha em sua vida. 2026 é o seu ano de movimento. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você sai da cama da inércia. É o ano em que você começa aquele projeto guardado no coração. É o ano em que você faz aquilo que sempre quis fazer, mas tinha medo. É o ano em que você marca a sua vida com movimento propositado. Acredite nisso. Declare isso em voz alta. Viva isso com intensidade. A fé que você exercitou agora nesta oração profunda não vai ser em vão. Não vai ser desperdiçada. Deus viu cada suspiro. Deus ouviu cada clamor. Deus conhece cada detalhe do seu coração. E Deus vai responder com poder e com urgência. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente de forma consistente e poderosa. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, te movendo, te despertando, te colocando em ação propositada. Acesse agora mesmo neste instante. Comece a sua jornada de transformação hoje mesmo. Não adie. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa que é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora com força. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão esperando por este despertar, por este movimento, por esta transformação poderosa que Deus quer fazer na vida delas. Deixa nos comentários essa mensagem profética. Minha preguiça é vencida, meu movimento é divino. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus de forma permanente. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de movimento, de ação, de transformação profunda e de realização de sonhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o despertador de almas e mobilizador divino de destinos. Amém e amém. Que você levante com energia renovada, que você caminhe com propósito definido, que você haja com coragem sobrenatural, que você conquiste com determinação irresistível. E quando a noite chegar e você se deitar na sua cama, você vai dormir sabendo que algo mudou nos bastidores do reino de Deus, que a paralisia foi quebrada, que o movimento começou. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.